Desculpa, eu também tô comendo pipoca. Hoje eu vou ensinar como... Hoje eu vou ensinar como colocar R6, que eu prometi, né? No Studio Light. Claro. Claro, gente, mas eu quero Roblox Studio. Primeiro pode vir serviço sem script ou espaço de trabalho, vai ser script. R6 script. Ó, já vem pronto o script. Aqui, ó. Agora só... isso aqui. Agora só entrar no seu jogo, ó. Calma aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, tá funcionando. Obrigada por assistir, tal.